Ô glória! A paz do Senhor a todos! Glória a Jesus! Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. No mês de setembro, pela sociedade separado para lembrar de um tema a qual é sério o ano todo, a qual vem devastando famílias, jovens, idosos, casamentos, solteiros. Ele não tem preconceito com ninguém. O nome disso é depressão, ansiedade, que leva ao suicídio. E o Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio. O que nós estamos fazendo para prevenir, para que não venha acontecer nem conosco, nem com quem está do nosso lado. Hoje as redes sociais forçam tanto viver uma vida de aparência, postar sorrindo, com as melhores roupas, nos melhores lugares, ser tão popular, pois o mundo nos ensinou que a gente só fala o que tem. Mas a luz da palavra nos mostra que a gente vale muito, pois foi o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Eu não quero me estender nas palavras, pois hoje a minha amada vai trazer um pouco do testemunho dela. A experiência a qual teve, que não teve essa oportunidade de alguém para estar ajudando, para falar sobre isso, para poder ter um ombro amigo diretamente. Pois muitas vezes a gente arruma amizade para arrumar mais problema, para querer fantasiar e disfarçar os problemas, mas totalmente para ser o chato da história. Porque muitas vezes quando a gente quer resolver os problemas, quer ajudar os outros, quer tirar da lama, quer fazer o certo, a gente é chato, recebe nome de chato. Mas vale a pena receber esse nome de chato se for para salvar a vida. Vale a pena receber esse nome de chato se for para trazer um sorriso sincero, não de aparência. E não seja depois que desligar a câmera, que o sorriso continue. E tenha alegria, mesmo se não tiver com a melhor roupa, poste. Viva, não para os outros, viva para si. Viva para Cristo, pois Ele se sacrificou por mim e por você, para que a gente possa ter alegria, uma vida leve. E espero que o testemunho dela possa alcançar você. Você que está passando por isso, preste atenção. Você que está passando por depressão, preste atenção e escuta um pouquinho do testemunho do que minha amada passou, para hoje ela está aqui. Acompanha aí. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Como meu esposo missionário Rodrigo estava falando, né? Setembro Amarelo, a prevenção ao combate ao suicídio. É um mês que aí a medicina, alguém criou, pela história que eu soube foi uma mãe, né? Mas foi criado para prevenir e combater tantos suicídios. Para quem não sabe, me chamo Alana, no Instagram já disse, né? Sexta-feira eu postei, dia 16 de setembro agora, eu postei um bolo comemorando, dizendo que comemoro o renascimento, que não era meu aniversário, mas que eu comemoro como se fosse meu aniversário. Falei também que depois eu voltaria aqui para poder explicar para quem não sabe, algumas pessoas não sabem, porque foi algo que eu não deixei expandir tanto, porque na época me doía muito. Ano passado, 16 de setembro de 2021, eu, Alana, tentei o suicídio. Eu fui uma das tentantes de suicídio. Glória a Deus que eu fui só a tentante, né? Poderia hoje não estar mais aqui para contar esse testemunho para vocês. Dia 16 de setembro de 2021, pela manhã, bem cedinho, eu tomei uma cartela de remédio para tentar aliviar uma dor. Dor essa que a vida foi me trazendo. Dor essa que lá atrás, na minha infância, eu já sofria de algo que eu ainda não sabia, não entendia, minha família também. Naquela época, não ser falado tanto por ansiedade, nem ter falado tanto contra a depressão, nem ter falado, essas doenças não eram uns assuntos tão abertos como hoje. Lá atrás, na minha infância, eu não conseguia ficar na escola só. A
minha irmã mais velha, ela tinha que muitas vezes ficar comigo na sala de aula para eu poder conseguir ficar. Eu não conseguia ficar em um ambiente que eu não tivesse vínculo com alguém dali. Eu não conseguia. Isso era na escola, isso era em época de férias da escola, que a gente normalmente viajava, e eu não conseguia ficar sem a minha irmã mais velha ou sem a minha avó, porque eu fui criada pela minha avó. E elas duas eram meus dois portos seguros. Eram as pessoas que eu me sentia mais protegida, eram elas duas. E eu não conseguia. Isso foi criando uma síndrome do pânico, que eu não entendia o que era. Não era um assunto que era tão comentado. E depois vinha começando a dando uns gatilhos de ansiedade, crise de ansiedade. Eu tive minha primeira crise de ansiedade, não estava morando mais aqui no estado, tinha ido para longe. Mas tive uma crise de ansiedade. E isso eu não entendia como era. Demorei muito para ter a segunda crise, fui demorando, só que depois passava tão frequente. Mas eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia a proporção que aquilo poderia chegar. Eu achava que era só por um momento, que depois que eu tomasse a medicação eu iria passar. Só que isso foi agravando. E eu tinha uma vida que muita gente hoje tem. A vida da rede social. Aquela vida que você tem que ser sempre forte. Aquela vida que você tem que ser sempre bonito. Aquela vida que você tem que ser a perfeita. Aquela vida que você tem que viver sem você viver. Na verdade, corrigir, você tem que mostrar que vive sem viver. É a vida da perfeição. Mas é aí onde a gente mais se pega. Num combate contra isso. Porque muitas vezes eu estou sorrindo enquanto eu estou tirando uma foto. Estou sorrindo enquanto eu estou com a câmera ligada. Estou sorrindo enquanto estou numa balada. Estou sorrindo enquanto estou numa roda de amigos. Estou sorrindo enquanto estou no meio de familiares, para ninguém ver a minha dor. Eu carreguei muitas dores, que até minha família mesmo veio saber de algo da minha vida depois de muito tempo, por eu querer me mostrar sempre essa pessoa perfeita, sempre essa menina que brinca, sempre essa pessoa que ia sempre levar sorriso. Mas nesse dia 16 de setembro eu tomei esse medicamento e ali eu precisei ir para o hospital. Cheguei no hospital, fui para UTI, a La Vermelha, uma UTI da UPA. E ali eu precisei fazer por lavagem, que era para tirar toda aquela medicação de dentro do meu corpo. Logo após, no meio do processo, de passar por esse processo da lavagem, eu tive 2 paradas cardíacas. E foi ali, no meio dessas 2 paradas cardíacas, que eu entendi e aceitei que quem estava comigo era muito maior do que toda aquela dor que eu estava sentindo. Foi naquele momento que eu entendi que ali era Deus comigo. Quando eu tomei o remédio, esse é o 3º vídeo que a gente tá gravando e eu não me emocionei em nenhum deles. Tô me emocionando. Quando eu tomei o remédio, eu na mesma hora entrei em contato com um amigo meu, que na época era muito próximo. E eu contei a situação, porque eu já tinha me arrependido pela misericórdia de Deus. Deu tempo de eu ligar e me arrepender. E ali eu pedi perdão a Deus, mesmo eu do mundo. Mas eu já sabia quem era Deus, porque eu já tinha entrado e saído da igreja várias vezes. Mas quando teve a parada cardíaca, que eu só escutei, eu não sabia que era parada cardíaca, eu só escutei o aparelho apitar muito. E quando eu abri o olho, eu só abri o olho com as enfermeiras chamando Alana. E eu abri o olho e já vi um monte de médico. E tinha uma enfermeira. Ela louvava. Ela rodeava aquela cama que eu tava, aquela maca que eu tava, e ela ficava rodeando no meio daqueles aparelhos. E ela louvava. Não me lembro, infelizmente eu não me lembro. Mas eu sei que ela louvava e eu louvava mentalmente, porque não dava pra falar, porque eu tava com a sonda na boca. Mas eu louvava mentalmente e tentava fazer com que saísse pelo menos o som, o toque. E ali eu entendi que era Deus tendo algo comigo, tendo um encontro comigo. Aquela jovem, aparentemente jovem, mas já uma mulher, mãe de 3 filhos, então já tinha uma experiência, mas aparentemente jovem. Aquela menina
que muitos olhavam e achavam que era só uma menina. Ou aquela moleca, para muitos que achavam que ela era sempre feliz. Mas que tem uma passagem na Bíblia que fala, lá em Eclesiastes 4, o 9 e o 10. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Essa passagem fala muito comigo, sempre me traz muito isso. Que muitas vezes eu achava que eu estava com alguém. Muitas vezes, por eu ter tantos colegas, eu achava que mesmo eu calada, eles conseguiam reconhecer a minha dor. Mas não. Depois que eu tentei o suicídio, que eu voltei pra casa, depois de 3 meses, alguém veio me procurar. 3 não, minto eu, 2 meses. Alguém falou comigo, alguém muito importante pra mim. Muito mesmo, muito, num grau altíssimo de importância. E falou comigo, a minha maior decepção foi isso que tu fizesse. Mas essa pessoa, ela é tão importante pra mim, ela é tão próxima de mim, e que essa pessoa não estava do meu lado, estava comigo desde a infância, mas ela não enxergava onde eu tinha caído. Essa pessoa não conseguia enxergar toda aquela dor que aquela criança, aquela menina e aquela mulher menina carregava. Porque é isso que a internet faz, é isso que essa vida no mundo faz, a gente transmitir o que a gente não tem. Eu transmiti uma falsa alegria. Eu transmiti algo que eu não conseguia viver. Porque enquanto eu estava na balada, eu estava sorrindo. Enquanto eu estava na balada, eu estava me drogando. Enquanto eu estava na balada, eu estava me alcoolizando. E tudo isso traz uma falsa alegria. Mas naquele dia eu reconheci o que Deus tinha na minha vida. E quando eu consegui sair do hospital, que o médico, eu fui pro Ulisses Pernambucano, um hospital psiquiátrico chamado Ulisses Pernambucano, mas a gente conhece como Tamarineira. E ali eu passei, o médico falou, o psiquiatra falou comigo que eu tinha que passar por um processo de tratamento durante 6 meses. Com a medicação, com psicólogos e com psiquiatras. Que era para eu poder tentar me curar, ou a medicina tentar desvendar o que eu tinha. Mas ali eu fui pra casa, muito medo, comecei a tomar meu medicamento, minha mãe me levou pra uma igreja. Eu não vou falar aqui qual foi a igreja, eu sei que eu não me senti confortável nessa igreja, não quis. Minha mãe até fazia parte lá, mas eu não me senti confortável. E pedi pra minha mãe me levar pra uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal é essa que quem tá no mundo pergunta: o Deus desse povo é surdo, esse povo faz tanto barulho. Mas foi pra essa igreja que eu preferi ir. E quando eu cheguei numa igreja pentecostal, Deus falou tremendamente comigo, do começo, meio e fim. E ali eu me rendi e confessei a Cristo que sem Ele eu não sou nada. E que Ele é meu único e suficiente Salvador. E quando eu cheguei em casa, eu peguei aquele remédio e fiz uma oração. E disse a Deus: Deus, o Senhor não me tirou daquele hospital para ficar dependente de remédio. O Senhor não me tirou da beira da morte para ficar dependente de medicamento. Abre aspas, tá? Não tô aqui criticando ou falando que o remédio não dá jeito. Ao contrário, funciona assim. Também não tô aqui questionando ou falando dos profissionais de saúde que são especialistas em mente. Até porque eu tenho familiares que trabalham com isso e ajuda muito. Passei também por psicólogo durante um tempo, tá, gente? Então eu super não tô condenando, tô falando da minha experiência, um testemunho meu. Voltando, fecha aspas. E ali eu fiz uma oração dizendo a Deus que eu queria ser dependente só dele. Que eu iria tomar aquele medicamento durante 30 dias porque custou o dinheiro de alguém. Meu irmão mais novo, ele tinha custeado essa medicação. E eu disse a Deus que eu ia tomar porque saiu do bolso de alguém, era uma medicação cara. Então não iria fazer desfeita com quem tentou me ajudar. E que eu iria tomar. E eu tomei 30 dias certinho. No último dia minha mãe fez: acabou. E agora? Eu disse: e agora que não vai comprar mais? Não, tem que comprar. Eu disse: não,
Deus não me tirou daquele hospital para ficar dependente de remédio, não. Eu confessei que Cristo é meu único Salvador e suficiente Salvador. E ali começou a trabalhar com Deus, né? E hoje eu sou essa pessoa que eu sou. Quando aconteceu tudo isso, eu não era casada ainda com o missionário Rodrigo, né? A gente nem se conhecia. Para quem não sabe, eu não sou do atual local que nós moramos, né? Eu vim de outro canto para o local que moramos hoje, né? Deus fez esse encontro, onde Deus já tinha falado comigo em 2016 que Ele iria me dar um nome. A gente, quando é do mundo, a gente fica se perguntando, me dá um nome, como assim? Meu nome vai mudar? A gente pensa logo que é o primeiro nome, né? Mas aí eu fiquei, me dá um nome. E Deus também falava que ia me dar um homem temente a Ele, um servo dele temente a Ele. Deus sempre falava isso comigo. Ou eu te dar um varão, um homem temente a Deus. Um homem, Deus está mandando dizer que vai te mandar um homem temente a Deus. E sempre era isso. E ali Deus teve que fazer. Enquanto Deus falava isso comigo, nunca não falava outra coisa com missionária, mas isso lá na frente, outro vídeo a gente conta o nosso testemunho. E ali eu conheci o missionário Rodrigo, que esse mesmo versículo que eu falei de pessoas que estavam próximas a mim, não conseguia ver a minha dor, não conseguia ver onde eu estava me afundando, não conseguia ver o que estava acontecendo. Esse mesmo versículo serve para o que o missionário Rodrigo fez. É melhor que estejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E esse aqui foi usado diante de Deus para me ajudar a me levantar. Tiveram outras pessoas, tivemos sim, mas foi ele que passou muitas noites comigo. Onde ele já chegou na casa da minha mãe, na época que eu morava com a minha mãe, eu chorava desesperada porque eu estava tendo que curar um trauma, eu estava tendo que curar uma ansiedade, eu estava tendo que me socializar a esse começo de convenção, né? Porque dessa vez eu me converti, nas outras vezes eu me convenci, eu era convencida, não era convertida, tem diferença, né? Se converter quando a gente realmente quer mudar. E ali, esse aqui foi, e é, não foi não, ele é, esse que realmente está ao meu lado, me ajudando, me levantando quando eu preciso, porque a luta não é fácil, sabemos que servir a Deus não é algo fácil, né? Mas que fica aí. Vim aqui pra gente falar um pouquinho do Setembro Amarelo, pra explicar também o porquê daquele bolo. Pra quem não sabe, eu renasci porque eu poderia estar morta nesse momento, mas estou aqui viva pra honra e glória do Senhor e louvando a Deus, com meus acertos, com meus erros, com a minha pouca força, com a minha muita força, que tem um momento que a gente fica assim, a nossa vida é que nem um abatimento cardíaco. Tem um momento que a gente tá no pico alto e desce, e sobe, e desce, e isso é a vida, né? Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é que a depressão, primeiro, ela é real, mas segundo, que o amor de Cristo, ele cura tudo. Hoje eu consigo sorrir, mas eu consigo sorrir porque eu consigo me alegrar pelo que Deus é na minha vida. Antigamente eu conseguia sorrir pra fingir pra alguém. Hoje eu decidi vir fazer esse vídeo assim, sem maquiagem, sem unha pintada, sem brincos grandes, coisas que há um ano e pouco atrás eu não faria isso de jeito nenhum. Eu até nem ia gravar esse vídeo, não era bom, porque eu não estava maquiada. Mas ali Deus bradou no meu coração e disse: tu vai falar de mim, tu vai falar da minha glória, tu não vai se representar. Talvez se eu viesse querer me representar, falar de Alana, falar em meu nome, eu pudesse querer aparecer mais bonita, mais vaidosa, pra chamar mais atenção. Mas aqui eu vim falar de algo sério, vim falar do meu testemunho, que Cristo trabalha, e Ele trabalha assim na simplicidade, em quem você realmente é. Deus não quer que você venha com os melhores melhores nem com muito ouro, nem com muita prata, nem de saia longa, nem de blusa de manga. Ele quer que você venha assim, como você é, porque é Ele que vai te moldar. Assim como Ele está me moldando, Ele vai te moldar. Amém? Eu queria louvar um hino que falou muito comigo durante esse processo. E quem souber louvar comigo,
falou muito, 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 muito. E que se chama Desertos Não São Para Sempre. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Também não preciso saber. Mas eu conheço um Deus que, assim como Ele me libertou, me tirou da beira da morte, Ele pode fazer com você. Na maior dificuldade que você achar que está pensando, dobra teu joelho, fala com Ele daqui de dentro. O que é que tu estás querendo dele? Louva comigo essa parte. Eu amo essa parte. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão. Que foi? Olha quem é que diz. Aleluia. Isso eu que estou dizendo, não é a Lana que está dizendo, não é o missionário Rodrigo, não. É diz o Senhor. Então que você aprenda um pouquinho com o meu testemunho, né? Que a gente venha poder conversar, que a gente venha poder reconhecer que sem Cristo não somos nada. Porque enquanto eu estava no mundo, achando que eu era tudo, que eu podia tudo, que eu fazia nada, eu cada vez me afundava mais. Mas depois que eu reconheci que sem Cristo eu não sou nada, sem a presença de Deus na minha vida, eu não sou nada, eu não consigo nada. Oh, glória, 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 Jesus. Eu consegui mudar. Hoje eu consigo sorrir, verdadeiramente. Eu consigo sorrir porque tem uma alegria dentro de mim, uma alegria de gratidão pelo que Deus fez na minha vida. Então é isso, gente. Outro dia eu conto o testemunho todo, porque é uma história muito longa. Testemunho, é história longa, né? Mas que vocês possam ter ouvido e aprendido um pouquinho mais, né? Muitas vezes a gente julga o outro porque o outro é mais fechadinho e a gente acaba dizendo, poxa, fulano é tão chato, tão metido, mas você não sabe. Muitas vezes a pessoa também acha que todo mundo cai de paraquedas, mas ninguém cai de paraquedas, né? Deus sempre vem preparando as pessoas. E quando acontece, quando chega o tempo de Deus, não tem ninguém que impeça. Para uns é muito cedo, para outros é muito, mas para Deus, Ele sabe o tempo de tudo. Então que você não venha julgar ninguém, porque você não sabe a história de ninguém, você não sabe o processo de ninguém. Amém? Então fica aqui minha gratidão a Deus por Ele ter me livrado do laço da morte. E eu, enquanto tiver vida, eu vou dizer que Ele é bom, que Ele faz. E que o amor dele é o suficiente. E a presença dele é o suficiente para nos libertar. Que muitas vezes nem nós acreditamos. Amém? Desde já agradeço toda a minha oportunidade, agradeço a meu esposo, né, esse homem de Deus, por estar sempre do meu lado, desde lá de trás, quando a gente ainda não era nada. E ele sempre me acompanhou, sempre me deu força. E hoje estou aqui contando meu testemunho de algo que ele nem viveu lá atrás, mas ele sempre me deu força, só por ouvir a história. Então eu agradeço a ele, diante de Deus e diante de vocês também. Sou grata, sou muito grata por Deus ter colocado ele na minha vida. Amém? Oh, glória a Deus. E como setembro é uma dela prevenção, você possa que tenha acompanhado aí esse testemunho até agora, posso usar isso como uma prevenção para você que já está vendo todos os sintomas, qual foi citado, todos os traumas, ansiedade, esses negócios, a qual leva. Ninguém se acorda dizendo, hoje eu vou me matar, tá tudo bem, eu vou me matar, não. Isso é situações que a pessoa vai carregando, sem querer contar para ninguém, sem querer desabafar. Não é para todo mundo que a gente conta, não.
Não é para todo mundo que a gente tem que abrir a nossa vida, expor nossa vida, não é na rede social que se resolve as coisas. Mas Deus levanta homens e mulheres de Deus, pessoas de confiança, para nos ouvir, nos dar conselhos, guiado pelo Espírito Santo. Então você que se identificou nos gatilhos de traumas, de sintomas de depressão, de ansiedade, de crises, procure ajuda, não espere para o último momento, não viva de aparência, se quer chorar, chore. Você não é obrigado a estar postando todo dia sorrindo. A gente não é de ferro, a gente não é robô. A gente sente dor. Isso é real. E é normal. Se for para chorar, chore. Mas não deixe que o silêncio lhe corrompa, lhe mate aos poucos. Até te irá, até fazer tomar uma decisão dessa, de tirar a própria vida. E se você é cristão, for cristão, e mesmo assim está sentindo algum sintoma desse, se alimenta mais do Espírito Santo, convida mais ele. Ai, irmã, tá tão difícil agora. Às vezes é difícil a gente pronunciar, mas quando a gente dobra meu joelho pro Senhor, o Senhor sabe de tudo, chorar pra ele. Ele faz. Porque ninguém pensa que cristão no sentido não sente, viu? Sente do Senhor. Mas aprenda a buscar mais a presença do Espírito Santo, que ele nos livra, nos liberta. É isso aí mesmo, como foi dito, mesmo cristão a gente tem nossas dores também. Tem as perseguições, pois o caminho é estreito, a cruz é pesada. Mas Deus é o nosso remédio. Ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é anestésico. Isso. Ele sana tudo. Ele é tudo. Hoje a gente não precisa beber para se sentir legal. Hoje a gente não precisa dar uma bola para se sentir leve. Cheirar um Pois pó. Ele carregou nossos fardos. Hoje a gente não precisa cheirar para ficar alerta, ligadão. Não. Hoje a graça do Senhor, a presença do Senhor nos faz ter paz. Isso, Hoje. pão diário aqui. A gente vive na tranquilidade, não porque merecemos, porque até em guerra, no meio da guerra, a presença do Senhor nos traz paz. No meio da epidemia, Deus deu saúde. No meio de crise, onde tem tanta gente que está passando por necessidade, Deus vem suprindo as necessidades de todos, Aleluia. cuidando dos mínimos detalhes. Não temos o que nós queremos, mas temos o que nós precisamos. A cada dia a gente possa ser grato e viver na realidade, não se iluda na vida virtual, nem queira aparecer para outra pessoa. Quer se mostrar? Se mostre para Deus. Você chorando, você criticando, você calado, você seja como for, Ele te aceita, Aleluia. porque Ele não desiste de você, Ele não te abandona. Obrigado por vocês que acompanham até agora. Obrigada, gente. Fiquem com Quem Deus. não segue a gente tem um Glória. canal no YouTube, Casal Andrade R.A. Segue lá, se inscreve, aperta o sininho. Sempre que a gente fizer mensagem bíblica, tá? A gente só traz mensagens bíblicas e louvores para vocês acompanharem. Amém? Desde já a gente tem uma agradece palavra para sua vida. toda essa oportunidade e obrigada a vocês que ficaram até o final para ouvir um pouquinho do meu testemunho. Amém? Oh, glória. Espero numa próxima oportunidade eu ver vocês numa ministração minha sobre o meu testemunho. Deixa Deus te Amém? usar. Fica Fica com na Deus. paz. Oh, glória.